Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MMMcast, primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. Pera, para. Senhor. Não, para tudo. Repete, como é que é? Como é que é o negócio aí? Não, mas como é que é? Predador, tio. A gente tinha que fazer essa brincadeira aqui. Isso daqui, pessoal, ó, temos que fazer nosso podcast de colecionismo, né? Você podia ter feito o barulho da bomba. Pô, mas você já quer começar pelo final do filme, pô? Isso daqui, pessoal, é justamente uma simulação da caixa do Predador. Deixa eu pegar a caixa do Predador. Pega que é legal. A gente já faz uma... Já explica... Vamos falar de colecionável logo de cara. Olha que legal. Já explico por que o Mauro enfiou isso na frente da cara dele. E fica fácil. A Hot Toys fez uma ideia muito legal. Então essa aqui é a caixa do Predador, tá? Predador original, esse que vocês estão vendo aí do lado, do Dr. Elder, certo? Isso aí. E para dar o efeito de camuflagem dele, você coloca essa luva transparente. Fica muito legal. Muito bonito. Muita ideia, né? E aqui é aquela visão dele. Silhueta. Né? Aquela. É muito legal. Como é que é o som mesmo? Cara, animal. A trilha sonora, os efeitos especiais sonoros do filme. Pô, são demais. Eu não lembro, cara, se ele ganhou algum título. Concorreu para efeitos sonoros? Concorreu. Efeitos visuais. Ah, tá bom. Efeitos visuais, eles concorreu ao Oscar. Maravilha. E merecido, sim. Predador, pessoal. Predador bem. Mais um clássico dos anos 80 e um filme que gerou uma legião não só de fãs, sem dúvida, mas de colecionáveis também, né? Sim. Muitos colecionáveis. Aqui a gente tem alguns deles só, aqueles escala 1/6 justamente da Hot Toys. E que saíram pela Hot Toys, de fato. Saíram pela Hot Toys. E, claro, ligados ao primeiro filme. Eu tenho certeza que se a Hot Toys tivesse lançado toda a equipe... Helder, olha... Não é não? Esse é o desejo, acho que de todo colecionador. Não é? Porque se tivesse feito a turma toda... Com certeza, o pessoal ia começar a comprar, né, todo mundo pro formato. Todo mundo. Isso. Pô, imagina o diorama ainda, você colocar todo mundo assim, criar um ambiente de selva e tal... Pô, eu tenho até uma ideia. Legal, hein? As peças de colecionáveis, elas estão vindo muito com backdrop. Né? Sabe aquele cenário? Sim. Estão vindo muito com backdrop. Então, sei lá, com uma edição de aniversário do filme. Então, eles lançam todos que não tinham lançado e cada um vem com um backdrop. E aí você faz coloca um do lado do outro com um backdrop de selva pra trás. Maravilhoso. Você sabia que aquela cena super marcante, quando o... Como é que é o nome do... Oh, meu Deus, esqueci. Do personagem? O Mac. Que é o negro careca, sim, né? Sim. O Mac. Que ele enxerga o predador pela primeira vez e fala contact, né? Contato. E eles atiram, todos se enfileiram assim, e atiram, sabe-se lá onde, e sei lá, eles botam a selva abaixo. Sim. Aquela parte. Sim. Você sabia que aquilo foi, de fato, um ambiente controlado? Eles atiraram mesmo. De verdade. Eu não sabia disso. Eles atiraram de verdade. Tanto que tinha muito animal. Aquilo é uma selva no México. E tinha muito animal selvagem. Aquela área, ela foi controlada... Pra não entrar ninguém. E eles atiraram de verdade. Botaram abaixo aquele pedaço lá. Então as balas entraram no orçamento do filme. E assim, né? Sem nenhuma preocupação ecológica. Não, mas preocupado nada. Preocupação ecológica se tivesse um alien ali tentando te sem dúvida. Então, e mesmo porque a gente tá falando de 1987. Isso. Antes da gente entrar no filme, vamos dar o nosso famoso recado, de agradecer aí a todos os nossos ouvintes, aos nossos fãs, por esses mais de 50 episódios que vem nos prestigiando, né? Para quem está nos vindo pela primeira vez, quer dizer, toda terça-feira a gente tem o lançamento de um novo episódio
E sem falhar, né, doutor Aldo? Sem falhar. Nunca falhamos. Nunca falhamos. Nunca falhamos. Então, toda terça-feira a gente tem um conteúdo novo, divertido, informativo, diferenciado. E, como eu falei, queria agradecer e convidar todos quem ainda não nos segue, que nos siga no Instagram, nos siga no Spotify, em todas as redes sociais. Compartilhem com outros colecionadores, com outros fãs de Predador. Né, comentem cada episódio. Comentem cada episódio, porque isso nos ajuda bastante a continuar trazendo todo esse conteúdo, então. Muito show! Mas muito vamos show. lá. Vamos seguir nossa pauta regra. Nossa regra, né? De falar um pouquinho de por que será que Predador fez tanto sucesso, né, doutor Helder? Eu acho isso muito legal. E aí a gente vai entrando nos personagens. Tá bom. E na história, nos personagens, a gente vai falando um pouquinho também da questão dos colecionáveis. Você quer entrar na história? Dar um resumo da história, um refresco na memória? Pra quem não... Porque, obviamente, fã como eu, você e muitos que estão vendo a gente, sei lá, eu acho que eu assisti umas 50 vezes esse filme. Pelo menos. Eu também, cara. Assisti no cinema. Assisti no cinema quando estreou. Eu assisti no cinema. Olha, eu me amaldiçoo por não ter visto uma segunda vez no cinema. É mesmo? Porque eu fui ver uma vez só. Eu falei, não, esse filme é legal pra caramba, né? Cara, eu assisti várias vezes no cinema. Lembro que arrastei em uma ocasião até. Aí eu não sei se era imediatamente após o lançamento, mas deve ser. Que a gente estava de férias em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, na casa da minha tia, e tinha um cinema lá que eu e meu pai a gente adorava ir. Mas era o cineminha... Você sabia que estava passando um Predador? Porque quem me levou foi meu pai, cara. Predador, mas... Ok, era um filme de ação, aquela coisa meio na selva. Sei. Meu pai, ele só rapidíssimo, né? Mas meu pai, ele foi trabalhar na Amazônia um tempo. Né? Que legal isso. Então, e aí eu já cheguei aí pra Amazônia também com meus filhos. Então, você se sente no Predador ali. Eu conheço também, e a selva é realmente impressionante. É aquela coisa, né? Você só tem uma ideia do que é uma selva se você está nela. Podem te descrever, você pode ver filme, esquece. Você só tem a dimensão mesmo se você tá lá. Não é só ver, né? É ver e sentir, porque realmente faz um bafo. Ela, né? Aquela umidade. E um ecossistema equilibrado, meu. E assim, né? A impressão que me dá é que, assim, é um ecossistema mesmo que não é pra você. Sim. É o que a gente não tá acostumado. Mas termina a sua história, vai. Mas aí eu fui no cinema e só pra... E aí meu pai me levou porque eu acho que ele gostou dessa história. Putz, lembrou, né, da questão da Amazônia e tal, e ele me levou. Mas era isso, segue entendi. A minha é simples. Aí a gente tava de férias, tinha esse cinema, São Sebastião, cineminha pequenininho da cidade. Sim. E era um cinema, assim, muito pulguento, assim. Pulguento, ó. E quando eu falo pulguento, é pulguento mesmo. Assim, você saía comido de pulga. Tá brincando. Era terrível. O cinema antigamente tinha aquela coisa de, de carpete, né? Bastante carpete, bastante... Sim, imagina no litoral. Porra, mas a gente ia direto no cinema, aí a gente sempre chegava, assim que a gente chegava na cidade, eu fazia questão de passar na frente do cinema. Porque era uma sessão só. Toda noite, uma sessão às 8h30 da noite. Não era... Era uma projeção só. E aí, arrastei meu pai e falei, não, esse filme você precisa ver. Eu já tinha assistido. Esse filme você precisa ver. Puta. E ele adorava um filme de ação também. Um filme com porradaria, tiroteio. Então, assim, por baixo, eu assisti umas 50 vezes. Falando sério. Outro que passou na televisão, você para pra ver, né? Total. Você tá lá no streaming sem palpite, deixa eu assistir de novo. Né? Agora, pra quem nunca viu isso na vida, né? Vai, sei lá, dá um resumo aí da história. Sim. Então vamos lá, sabe assim? Em linhas gerais, só pra... Bem resumido... Qual que é o plot, né? É um grupo de uma... Paramilitar, né? Talvez uma tropa de elite, meio mercenários, que estão tratados, né, por uma missão na América Central. Num país desconhecido, que você não sabe qual. Né? E aí, chegando lá, eles começam a fazer a missão parece que vai indo tudo bem, mas começa a ter uma ação que eles não entendem muito bem o que está acontecendo, que começa a matar um por um.
né? E aí é justamente um alienígena que tem uma característica de caçador, e aí ele vai, né? Isso é muito legal. Vai atrás de cada um deles, e aí eles precisam, entre aspas, sobreviver, mas, né? Ao mesmo tempo, como que eu vou matá-lo, né? Eles não entendem como é que. E ele tem uma característica que, fala, o sistema de camuflagem dele, o sistema de armas dele, é incrível. A tecnologia que ele usa realmente tá fora da nossa realidade. Ele é ultra tecnológico, ele tem uma série de armas, mas ao mesmo tempo você percebe que é um bicho bom de briga. Né? E o que eu acho mais legal do conceito disso é que aquela... A gente vai ter que dar spoiler. A gente vai ter que dar spoiler do filme, né? Mas spoiler aqui, pessoal, spoiler aqui tá permitido. Porque afinal de contas a gente tá falando de um filme de, sei lá, quantos anos? 30 anos? Quase 30. Né? Não, 87, né? 27, quase 40 anos. Quase 40 anos, quase que 30 anos. Então, pô. Atemporal. Atemporal. É outro atemporal que se fala, nossa, meu Deus do céu. E olha que Schwarzenegger já tinha entregue Conan o Bárbaro. Sim. Tá? Ele já tinha entregue também o Exterminador do Futuro. Sim. O primeiro Exterminador do Futuro já tinha. Então, ele já tinha no currículo isso. E ele já tinha do classicão dos anos 80, que é ruim, mas é bom. Comando para Matar, John Matrix, que gerou também um belo colecionável da Hot Toys também, lindo. E por sinal o Mac, lembra que ele faz parte do filme, e aí ele volta no filme. É verdade, né? É verdade. Só que eles brigam, ele o Schwarzenegger mata ele no Comando para Matar, e ele volta como... Ele é um dos vilões. Ele volta como um dos integrantes do grupo. É isso aí. Né? Então ele vinha no sucesso, ele já era... ele é um astro em ascensão, Schwarzenegger, e é aqui o Predador, sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida de falar que, quando você lembra dos filmes do Schwarzenegger, Predador realmente se destaca. E é claro, a gente está falando aqui do primeiro, e importante, a gente só vai falar do primeiro, certo? Sim. A gente não vai falar do Predador, personagem, mas a gente vai falar do Predador... O filme. Tá bom? Exatamente. Mas aí, Mauro, aonde que eu queria chegar só? Você trouxe um materialzinho aí que não tem muito a ver com o Predador o filme, né? Ele não podia deixar. Mas também, vamos pensar uma coisa. No mundo dos quadrinhos, qual o único herói capaz, de forma inteligente, de derrotar o Predador? O Batman, claro, tá aqui. Superman. Superman é bonzinho demais, ia querer salvar o Predador. Não, Batman, tá aqui, ó. Só trouxe o gibi, porque, claro, foi um fenômeno o filme, gerou uma franquia, gerou uma série de legados. É isso, criou-se a franquia ali, né? Criou-se a franquia ali. Uma das, das extensões da franquia são as histórias do Predador nos quadrinhos, e aqui um crossover super divertido. Sim. É um encadernado, saiu pela Panini, Batman vs Predador. Não é uma única história, foram várias histórias, mas a história memorável é a primeira história, que é roteirizada pelo Dave Gibbons, do Watchmen, e desenhado pelos irmãos Kubert, pô. É maravilhoso. É da Panini, esse é da Panini. É da Panini, já tá fora de catálogo. Ó, aqui, ó. Já ia perguntar se tava na tua loja lá. Não tá. É legal. Olha lá, o bonito. Predador dando um cacete no Batman no primeiro momento. Só não morre no primeiro porque... Exatamente. Mas aí, claro, a gente tá falando do Batman, certo? Ele me lembra o Beco de novo. Lembra do Beco? Que no Beco, pra quem não conhece o Beco, pessoal, o Beco é um mini curta que você encontra no YouTube. Se vocês escreverem lá, é verdade, muito legal. O Beco. O Beco. Cara, é sensacional. Porque é o Batman contra justamente o Predador e o Alien. E no meio da história. É isso mesmo. E é filme, tá? Não é que foi uma produção individual. É isso mesmo. Extremamente bem feita. É um fanfic. Um fanfic total. E aí tem o Joker também. Então, dica. Entre lá. O Beco. Batman ou Beco no YouTube que vocês vão ver. Mas olha que maravilha os desenhos, Mauro. Olha isso aqui, ó. Olha.
Deixa eu Que aproveitar. espetáculo. Já que a gente tá falando da franquia, Helder, aí a gente Não, mas peraí. Deixa eu terminar a propaganda. Eu só quero mostrar mais isso aqui. E aí, é claro, o Batman, que é o Batman, o que ele faz? Olha lá. Olha que lindo. E aí ele se prepara para derrotar o Predador. E ele consegue? Consegue. Então o Schwarzenegger consegue. O Batman também o Batman também consegue mas derrotar o Predador. Não, só para falar da franquia, realmente gerou. Isso aqui é o início que gerou um Predador 2. Gerou depois Predators, anos depois. Né? O Predator 2, ele até. Eu gosto muito do Predador 2. Ele com o Danny Glover. Isso. Ele foi, cara, acho que foi 3 anos depois, né? A gente tem aqui. Que é na cidade. Que é o Na Cidade. É muito legal. Eu gosto muito desse filme. Acho ele muito legal. É o City Hunter. Aquilo é o City Hunter. E aí, saiu o colecionável dele, né? Tem também, né? Saiu na Hot Toys, saiu pela NECA. Você tem. A própria NECA tem um Predador desse, escala 1:4 também. A NECA lançou muita coisa de Predador. Estátuas também. Estátuas grandes. Às vezes, o busto dele, às vezes só o elmo. Mauro, eu vi uma estátua recentemente na Limited Edition, na loja da Prime One. Sim. Imagina essa versão aqui, escala 1:2. Gigantesca. Surreal, assim. Gigantesca. Mas assim, lindo. Maravilhoso. Então gerou muitas coisas. Quer dizer, gerou as continuações que geraram também colecionáveis. A gente não vai entrar no mérito se um é bom ou é ruim. Sim. Né? Eu até acho que, por exemplo, o crossover que eles fizeram com o Alien é muito mais uma coisa um pouco mais comercial, embora seja divertida e é legal você continuar vendo o Predador. Sim. Né? Mas gerou muito. Inclusive a última versão, que é aquele o Prey, né? Você sabia que esse eu não assisti? Você viu? Não vi o Prey. Também não vi mas Prey. Mas muito elogiado. É isso que eu ia falar. Eu ouvi dizer que é super elogiado. Eu não assisti, não. Sim. Né? Sim. Tenho curiosidade de ver. O próprio Prey também gerou colecionáveis. E aí você vê que, tá vendo? O próprio, né? Fez um crossover com o Batman. Teve quadrinhos, né? Então é um personagem, e aí a gente vai entrar nos detalhes dele pra ver por que é legal. Sim. O bicho é feio pra caramba, como diz o Schwarzenegger. Isso é feio pra caramba. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Sim. Então, mas por que é muito feio e faz tanto sucesso, né? Você não tem um Frankenstein. Frankenstein é feio também, mas não tem tanto apelo quanto você tem hoje em dia. Mas o Predador, quer dizer, você tá falando de uma franquia de 40 anos, Sim. Que tá tendo uma longevidade que fala, não, daqui a pouco vou fazer mais alguma coisa de Predador, porque o pessoal tá com saudade do Predador, né? Mas é aquela coisa da abordagem inédita, né, Mauro? Você tá falando assim, por que tanto sucesso, né? Esse Predador, enfim, ele é o meu favorito, né, em termos de colecionáveis. Depois a gente ele é classicão, depois a gente mostra, mas assim, o que eu acho interessante do conceito do filme é aquela coisa do ineditismo. Ele trouxe alguma coisa. Então, assim, Predador é um filme de ação? É. É um filme de suspense? Também é. Ele é meio terror? Eu não sei se chega a ser terror. Você sabe que eu pensei nisso? Mas ele. É um monstro. Normalmente o terror tem um monstro, tem uma coisa meio. Mas ele tem umas cenas meio slash movie. Sabe slash movie? Sei. Aquela coisa meio Jason. Tem algumas cenas. Claro. Pô, a morte do Blaine, né? Que é o cara com a minigun. O Dillon, que é o personagem do Carl Weathers. Sim. Pô, que ele perde o braço. Então, assim, tem umas coisas meio slash, umas coisas meio assim, gore. Claro. Meio explícita. Claro. Quando ele puxa o crânio, lembra? Esse crânio é esse aqui, ó. Ele pega o, né? Acho que era o Mac, inclusive. Ele pega o Mac, ou era o índio, ou era o Billy, ou era o Mac. Ele puxa. Eu acho que crânio, sim. Ele puxa o crânio, esse crânio inteiro aí. Exatamente. E aí ele tá vendo ele com a coluna cervical, ó. Porque muito tá todo doido. uma de sangue. Aí ele faz aquele processo do gás que ele passa pra ficar tudo branquinho. Exato. Aí ele passa o dedinho. Cara, ele é meio mórbido, né? Então, mas é aí que eu ia chegar, mano. Porque, sim, é meio terror, suspense, filme de ação, sem sombra de dúvida. Tem maravilhosas cenas de ação. A cena da invasão daquela aldeia é incrível, né? Quando eles ainda não sabem, né, eu lembro de qual que é o plano
que por trás daquela ação. A cena de suspense máxima é o Dutch grudado na árvore e ele passa do lado. Maravilhoso! Maravilhoso! Quando ele percebe que a lama é um sistema de camuflagem natural e que o predador não consegue visualizar. Legal, mas o que eu ia falar é o seguinte: Dutch, falando nisso, aqui, ó. Ficção científica, sem sombra de dúvida. Total. Então é um mix. Né? É um filme de ação, um filme de suspense, meio terror, assim. Eu tinha pensado ficção. E o que você tocou no ponto, o que tem um ineditismo assim que eu acho bacana e que conquistou, né, os fãs? A gente tá falando de um caçador, mas a motivação é muito simples e por isso mesmo eu acho que é uma solução elegante. Porque assim, ele caça por quê? Ele quer ser o melhor caçador. Porque ele caça por esporte. Então, quando você depois descobre que isso daqui é um troféu e que ele faz isso pela galáxia, isso é muito bacana. Né? Então, assim, é um troféu. Ele caça por esporte. É como se ele tivesse, sei lá, caçando um cervo. Eu não sei se é meio... Eles falam isso explicitamente uma hora. Né? Parece que ele caça por esporte. E isso esse conceito é legal. É que a gente olhando... E isso é reforçado no 2, hein? No Predador 2, que é na cidade, isso fica ainda mais evidente. Então, eu já... Que tem lá no final, desculpa te cortar, tem lá no final do filme, quando o Danny Glover entra na nave, ele descobre que ele tá na nave do Predador, né? E ele olha para a parede assim, tem uma série de troféus. Sim. Inclusive o crânio. Por isso que aí surgiu a ideia de, vamos fazer um crossover. Vai ter lá o crânio do ar. É que eu vejo assim, se você pegar todos os predadores, inclusive que aparecem no final do segundo filme, eu percebo que é uma coisa meio da cultura deles, eu acho. Aparentemente. Sim. Você entendeu? Não mais do que... Não um esporte. Talvez eles fiquem competindo entre eles, como até mostra. Eu acho que... Faz sentido isso que você está falando. Porque, assim, mas da cultura no sentido de que dentro dessa sociedade, você ser o melhor caçador, provavelmente interfere na sua hierarquia no seu status. Sem dúvida. Seu status. Sem dúvida. Seu status. É verdade. E é engraçado, né? Como não engraçado, mas como essa abordagem de falar um pouquinho mais da cultura e essa coisa de escala dentro deles, né? Quem que é um maior, né? Um maior caçador, hierarquia. É uma questão de hierarquia. É explorada nos outros filmes. Aqui você tem um vislumbre disso, porque para falar a verdade, nesse primeiro filme você só vê o predador. Quer dizer, você não tem uma né? Você não tem um background maior. Você lembra no começo do filme que acontece? É uma nave grande que ele faz uma rasante na Terra e solta uma coisa. Exatamente. Que é ele. Exatamente. Então você não sabia, lógico, você imagina que talvez tenha uma outra, né? Sim. Voltando nisso, mas... Sim. Mas aí você só... No primeiro filme, realmente você só vê um deles. É como se ele tivesse numa temporada de caça. É isso. A ideia é essa. Mas vamos lá. Aí, quer dizer, então aí, entrando um pouquinho na história. Dutch, então, que é o Arnold Schwarzenegger, ele é chamado, então, como a gente já havia dito, para fazer uma missão meio... coberta pelo governo. Exato, tem o capitão dele, que é um amigo antigo dele, que é o Dillon, que é o Carl Weathers. Que chama, na verdade, ele para uma missão de resgate. Sim. Essa a chamada é essa. Parece que eles precisam resgatar uma equipe que se perdeu. Sim. E é claro que ela foi atacada pelo predador, você sabe disso depois. Mas no final das contas, o Dillon, ele estava atrás de documentos, né, documentos governamentais do país em que eles se encontram. Né? A parte suja. A parte suja da política. Então você tem um vislumbre um pouco desse pano de fundo, né?
E é interessante porque o Cole Edwards, quer dizer, ele morre no Apollo 1 ano antes, lembra? Como Apollo no Rock 4 um ano antes. Sim. E aí ele vem num filme do Schwarzenegger, que é o grande concorrente dele, né? Isso é uma coisa, só um detalhe da brincadeira. Não, e é muito legal, né? Esses heróis de ação da década de 80, porque você tá na época de Rocky Balboa, Rambo... Sim. Exterminador. Sim. Então, assim, a gente tá falando de muita testosterona, muita adrenalina. Não à toa, o diretor do filme, o John McTiernan, ele dá um enquadramento logo no início, quando o Dutch chega com a equipe lá na base de operações antes de partir para a selva. Para entender a missão. E eles se cumprimentam. E aí ele dá um close assim no total, né? É muito engraçado isso. É muito engraçado, tipo, macheza em pessoa lá, não é mesmo? É muito disso. É muito legal. É muito bom. Foi um sucesso, Maurão? Foi um sucesso. Foi um puta sucesso. Se você parar, aí olhando pela parte de bilheteria, né, e o custo de produção dele, ele, cara, teve um custo de produção de 15 milhões. Então foi pegar a equipe, levar lá na selva, salário do Cole Edwards, salário do Schwarzenegger, né? Sem dúvida. De um elenco muito reduzido. Vamos pegar o ator que fez o Predador, né? Interpretou o Predador, colocar ele na fantasia, meter uns efeitos especiais. Top, né? E aí vai muito, Helder, do sucesso em função da criatura, certo? Da tecnologia, do visual dela, da interação que ela tem, aquela coisa de entrar na visão dele. Isso é maravilhoso. Isso eu acho muito legal também. Porque você tem a perspectiva, claro, a maior parte do tempo da equipe, mas isso que você falou é muito legal. Sim. Tanto que quando eles ferem o predador numa dada cena, que eles constatam o sangue, né? E é um sangue fluorescente verde. E o Schwarzenegger depois fica sabendo disso e solta a frase clássica, né? Então, se ele sangra, então podemos matá-lo. É muito legal porque disso que você está falando. Você tem várias cenas depois que mudam a perspectiva da narrativa, que é o predador caçando, à espreita, olhando para a presa, com aquela visão, a visão térmica dele. E em um dado momento, quando ele está lá sangrando, né, ele usa, isso aqui vem com essa figura do predador, vem aí com o kit médico. Então é legal isso. Né? Que em alguns momentos você conhece um pouco mais essa figura. E eu não sei você, mano. Você fica meio fascinado pela figura, viu? É verdade. Você sabe que em alguns momentos você dá uma torcida por ele, né? Pra ele meio dar uma... Claro que quando chega no Schwarzenegger, você muda um pouco de lado. Aí você fala assim... Porque o Schwarzenegger tava no auge. No auge da forma física, pô. Sim. Ele tinha o quê aqui? 30 anos? 32? Por aí. Devia ser mais ou menos isso, né? Pô, o cara... mas ele é de 47, não é? 48, se não me engano? Então, mas ele tinha 30 e poucos anos, não? Quase 40, né? Tá bom. Tá bom. 40. Porra, mas sim. Não, auge. Não, mas auge. Auge da forma física. E o Schwarzenegger, ele construiu um pouco dessa mítica de que ele é capaz. Sim. Talvez por conta do Terminator, talvez por conta do papel do John Matrix, o papel do Conan. Então, assim, quem que pode encarar o Predador? O Schwarzenegger, apesar de ser humano... Mas olha que coisa interessante. Então, eu acho isso bacana, né? Você quer ver uma coisa? Que você, pelo menos, eu lembro de pensar assim, ele é um adversário à altura. Matou 50 e poucas pessoas no Comandos para Matar em menos de 5 minutos, então dá pra ele tentar matar o predador. Né? Exatamente. Mas você sabe uma curiosidade interessante do filme? Porque é o seguinte, os irmãos, né, que fizeram o roteiro do filme... Jim e John Thomas. Isso, Jim e John Thomas. Eles tinham uma ideia, o Rock estava no auge, de novo, a rivalidade entre eles.
Então o Rock tava no auge, né? Aí ele falou, pô, Rock, cara, acho que o único cara que pode derrotar o Rock é um alienígena. E aí veio a ideia. Que legal de isso. fazer uma história com uma alienígena, né? Super, ultra, mega. E aí, de repente, coloca o Schwarzenegger. Então é engraçado. Muito bacana. E cabe dizer, foi um baita sucesso. Custou, você falou, 15 milhões. Arrecadou 98 milhões no mundo. Hoje você olha para isso e fala assim, não é nada. Não é nada. Pô, 5 vezes mais. Exatamente, é isso que 5 vezes mais. Então acho isso muito legal. E se você parar para pensar, Rock 4, que foi feito no ano anterior, ele foi feito com a verba de 30 e ganhou, acho que 300 milhões, se eu não me engano. 10 vezes mais. Só que, quer dizer, cara, 15 milhões, você gastou metade, né? Sim. Dele, teve 5. E assim, né, Mauro? É um pouco do que você resumiu. Se você pensa na estrutura da história, é tudo muito simples. Sim. Tudo bem, teve lá. A trama é simples, mas é muito boa. É muito boa. É isso. O filme não para. Assim, você pode perceber, não tem gordura. A relação entre o grupo, eu acho maravilhosa. Tipo, o Mac com o Carl Weathers, né? Com o Dylan. Muito legal. As ideias, as piadas do... Né, agora esqueci o nome do personagem dele lá. O Hawkins. Do Hawkins, O Hawkins, que sabe quem? O Shane Black. Shane Black, que depois, ele é um roteirista de mão cheia. Sim. Ele ajudou a escrever o roteiro do Predador. Sim. A refinar, sabe, o roteiro. Sim. O Shane Black, só de curiosidade, para quem não se lembra dele, ele foi roteirista do Máquina Mortífera, com o Danny Glover, que por sinal fez o Predador 2, né? O Danny Glover e o Mel Gibson. E depois, do universo Marvel, Shane Black foi um dos responsáveis por um dos grandes sucessos da Marvel, que é o Homem de Ferro 3. Homem de Ferro. E aí ele dirigiu. Né? Ele acabou virando o diretor, o Shane Black. Sim. E ele é muito bom, não só na piada, mas ele é muito bom também na concepção de cenas de ação. Sim. Né? E é o que você falou, não tem gordura. A dinâmica entre a equipe, na boa, você tem o Dutch, sim. Alan Dutch Sheffer, sim. Você tem o Carl Weathers, que é o Dylan. Eu preciso fazer um detalhe, eu preciso falar um negócio. A gente não colocou aqui, mas dentro da caixa deles aqui tem o famoso charuto. Você lembra que quando ele chega tomando charuto? Sim. E o Schwarzenegger, ele adora charuto até hoje. Ele é um cara ávido por charuto, é verdade. Você sabe que, cara, ele pediu um estoque de charuto como uma das demandas para poder filmar o filme. Você sabia disso? Não sabia disso. Que legal. E aí colocaram, inclusive, aqui a caixa do Alan Dutch, da Hot Toys, eles têm o charuto aqui, se você quiser colocar. Por sinal, pessoal, a gente colocou ele sem camisa, mas quando ele chega e depois, logo que ele sai na missão, ele sai com essa a jaqueta, que tem, inclusive, você coloca o colete aqui, que tem uns armamentos aqui, umas granadinhas, Tá? Por sinal, chega um determinado momento do filme que ele só usa esse colete. Isso, exatamente. Que ele põe o colete por cima. Né? Exatamente. E tem uma camiseta camuflada. Camuflada. Também, né? E... Legal demais. E aí tem o famoso charuto, né? Então... Esse corpo aqui, por sinal, ele é todo de silicone, certo? Certo. Aqui, né? Mas o que eu queria falar, Mauro, até porque tem uma terceira figura aqui. Então, assim, eu só queria falar que o elenco, a gente tá falando dos motivos, claro, que fizeram o filme funcionar. O elenco é muito bom. Todos têm uma personalidade e um papel, né? Então você tem o Carl Weathers, você tem o Bill Duke, o ator que faz o Mac, né? O careca. Você entende a personalidade dele em cenas sutis. Aí você percebe o talento do ator. Quando eles estão no helicóptero e ele tá fazendo a barba com aquele suor, e ele tá fazendo a barba seco. Ou seja, esse cara é durão. Você não precisa falar mais nada, né? É um cara B10 mesmo. Aquela música de missão de guerreiro. E ele fazendo assim, né? Com tipo um presto barba da vida. E ele quebra, né? Aí ele quebra na coisa e sangra. Aí sangra. Né? É muito legal. É muito bom. Aí você tem o Hawkins, que é o piadista, que a gente falou, o Shane Black. Certo. E a gente merece falar do Jesse Ventura. O Jesse Ventura era um cara de wrestling, né? Lutador e tal.
Sabia que eu tava pesquisando pro programa? Jesse Ventura é o Poncho? O Jesse Ventura é o Blaine. É o que tem a minigun. A minigun. É o minigun. O Poncho não é o Poncho, é o Blaine. É a minigun. E... Que é o melhor amigo do Mac. Que é o melhor amigo do Mac. É o melhor amigo do Mac. E você ele sofre pra caramba quando ele vai embora. É muito legal isso. E o Jesse Ventura depois saiu da carreira de cinema e virou político. Ele é ex-governador de Minnesota, pra você ter uma ideia. Mas era alguém bastante carismático à época e por isso que eles chamaram. Porque assim... Você lembra da frase clássica dele, né? Eu vou deixar você falar. Tem duas. Sabe por quê? Porque eu sei que essa... É fantástica. Não, eu sei que essa é uma das suas frases favoritas da história do cinema. É verdade. Então vai. Vou contar duas. A primeira frase dele é o seguinte, vou ter que tirar a arma do saco. Aí quando ele tira a minigun, essa história? Sim. Tá na hora de tirar a arma do saco. Tá tirando a arma do saco, exato. E a segunda é o famoso não tenho tempo para sangrar. E eu te contei essa história. Sim. Que a gente tava na MBM aqui, eu fui ajudar com a questão de fazer o envio, com o estilete, cortei o dedo, e aí eu olhei pro dedo sangrando e a primeira coisa que veio na cabeça que é... Não tenho tempo para sangrar. Não tenho tempo para sangrar, cara. Preciso continuar. É isso, não tenho tempo para sangrar. E é muito bom isso, porque eu acho que quem fala isso para ele, não é o Dillon no filme, agora eu não lembro, ou o Hawkins, que olha para ele... Né, e fala assim, o que tá acontecendo? Você tá sangrando. É o Hawkins. É o Hawkins, né? E aí que ele responde. Que ele tem aquela arma de granada giratória. É isso mesmo. Mas o Schwarzenegger usou todas elas, né, cara? Todas. Tô pensando tudo. Ele usou tudo essas armas, né? Aí tem o Poncho, né, que é o Richard Chaves, o ator. Isso. Tem a Eupídia Carilo, que vale destacar que é a Ana, que é a mulher, que é a que eles salvam. Sim. E que sobrevive... faz 40 anos que tem o filme. Mas eu não... Spoiler. Mas ela sobrevive. Junto com o Schwarzenegger, obviamente. Claro. Né? E tem a figura aqui, Mauro, e eu queria que você falasse, que é do ator Sonny Landham, que faz o Billy. Olha que legal. Que seria o índio, né? Ele tem... Ele é um índio, ele é o rastreador, né? Ele é ele é o cara... isso, ele é o rastreador. Ele é o rastreador. Ele quer que ele para 2 segundos, pega lá no pingentinho dele, né? Acho que tá aqui o pingentinho. Tem o pingente nele? Tem o pingentinho. Olha lá, E aí ele passa a mão aqui e ele começa a olhar e praticamente é o rastreador, né? Então ele fica cheirando, ele fica imaginando, olhando os detalhes para entender o que está acontecendo. E aí é óbvio, né? Como ele deve ter uma super experiência, mas na verdade ele estava passando por uma situação que ele nunca tinha passado. Sim. Né? Do tipo, não sei o que a gente está enfrentando. É isso aí. E aí ajudou muito isso ao quê? A dar o suspense da trama, certo? Sim. O Dutch confiava nele cegamente. E, né, sobre as conclusões dele. E aí, a hora que ele começa do tipo, não faz sentido o que está acontecendo aqui. Né? Porque assim, eu não lembro em quem fala isso pra ele, mas assim, você não tem medo de nada. O dele aqui, hein? Você não tem medo de nada. Porque ele mostra isso. É a personalidade dele. Né? Todos eles são, claro, testosterona pura, durões. Não tem... Mas aí assim, o Billy, aí um dado momento assim mesmo, mas o Billy tá com medo, se o Billy tá com medo... Temos um problema. Aí a gente tem um problema. Temos um problema. Tem um problema. Temos um problema. Mas aí é uma coisa que eu preciso falar aqui da Hot Toys, né? Tudo bem, né? Chega aquela hora que ele vai lá, tira o colete, aquela tora em cima do rio. Quando ele percebe que ele não vai conseguir escapar do predador. Ele vai enfrentar o predador. Naquela hora. Mas ele sabe que é um problema. E aí é como se fosse um ritual. Que ele está se colocando em sacrifício para tentar salvar os amigos. Aí ele puxa a facona dele, ele puxa a faca aqui. E ele... mas sacanagem, cara. Eles botaram uma faca no Dutch maior que a da. Eu fiz botei aqui para ver, falou, exatamente, entendeu? E essa faca aqui, na boa, né, que vem no colecionável, é muito uma faca estilo Rambo, né? Não é mesmo? Ela lembra muito, ó. Olha lá. Ups. Tudo bem que é um puta de um mas
sei lá, o design dela, assim, ó. Eu acho que lembra demais, né? Agora, outra coisa que eu queria resgatar do que você falou, Paulo, do design do Predador, né? Você sabe que eu separei aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. É uma pena. Vamos ver. Ó, eu tenho aqui... Eu acho que aqui abre também, ó, pra mostrar. Eu tenho aqui no celular, ó. Olha qual era o design do Predador antes. E aqui uma foto das filmagens, dos bastidores. Tá com o Dillon, com o Carl Weathers, para quem não tá vendo. Mauro, parece um insetão. Parece um insetão, cara. Ó, parece um insetão. O Carl Weathers tá ali sem braços já ali. Já. Esquisito, um cabeção, uns bracinhos e tal. E, deixa eu ver se eu consigo pegar outra foto que eu separei aqui. Quem vestiu o traje do Predador primeiro? Vamos ver. Não sei se o pessoal que está assistindo vai conseguir visualizar, mas tá aqui, ó. Jean-Claude Van Damme. Como é que pode, né, cara? Um bicho de 1,5 metro. Como é que ele pode ser? Jean-Claude Van Damme, cara. Jean-Claude Van Damme, E você sabia que ele foi demitido, né? Não sabia. Eu não entendi por que ele saiu. Agora Porque o Jean-Claude Van Damme, ele foi chamado, mas assim, primeiro ele reclamava direto de que o traje era muito desconfortável, porque olha o tamanho dele, claro, proporcionalmente ao traje. Então, a cabeça dele ficava onde era o pescoço do predador. Sim. Os braços dele ficavam mais ou menos na altura do tronco do predador. Então, a mobilidade do traje era muito ruim. Complicado. Mas era muito ruim. Só que aí o que aconteceu? Eles estavam no meio da selva, muito calor, muita umidade e tal. E o Van Damme começou a passar mal. E ele teve 2 casos de desmaio durante a filmagem. Aí chegou num dado momento que o Joel Silver, que é o produtor do filme... Então não dá mais. Joel Silver, por sinal, ele é um grande produtor da década de 80, que produziu muitos filmes de ação que a gente conhece. Se você for lá em produtor executivo, você vai encontrar o nome dele. Né? E aí ele chegou pro Van Damme e falou assim, se você desmaiar de novo, você tá demitido. Já era. E dito e feito. Numa dada cena lá... tal, não estava funcionando, ele estava deprimido também, porque todas as habilidades marciais dele estavam subaproveitadas, aí o Joel Silver pegou e... Imagina que o Predador abrindo espacate, né? E aí demitiram ele, contrataram o... Como é que é o nome dele? O Kevin... Esqueci o nome dele. Kevin Peter Hall. Contrataram o Kevin Peter Hall, que aí sim é um cara gigante, muito alto. Claro. Só que isso foi bom pro filme, porque eles perceberam que aquela versão do traje do Predador, o conceito do Predador, estava ruim. E aí eles chamaram... Né? E aí eles chamaram... Não estava funcionando. Pô, e convenhamos, o Predador não funcionar, acabou o filme. Acabou o filme. Ele é a energia do filme. Exatamente. Ele é a energia do filme. E aí eles chamaram, Mauro, o Stan Winston, que é um gênio aí dos efeitos especiais, dos animatrônicos. Para quem se lembra, o Stan Winston, ele criou o conceito do Exterminador do Futuro. O design do Exterminador é criação do Stan Winston. E aí o Stan Winston refez. Claro. Refez. E chegou nessa ideia bem bacana, nesse design que, convenhamos... Ele é uma mistura... Ele tem uma parte primitiva. Não sei se você pode falar que é primitiva, né? Posso mostrar ele? Pode. Enquanto você fala... 95% do filme, né? A gente vê ele com o capacete, certo? Sim. Porque o capacete, ele ajuda a... Tirar aqui. Tira a base. Tira a base. Não, a base soltou aqui, ó. Pronto. Aí, aqui eu coloco a base. Tá bom. Então você vê 95% do filme, você vê o quê? Você vê ele de capacete. Porque o capacete tem 2 funções muito importantes dentro do traje do Predador. Sim. A primeira, as 3, né? A primeira, a questão da visão, que é o que você vê, uma das primeiras coisas que você vê dele durante o filme, a visão térmica dele. E que estende isso nos outros filmes. Sim. Certo?
Sim. A segunda é porque ela permite que você tenha os famosos 3 pontinhos do Predador, que são a mira laser dele. A mira. E que o canhão lá no ombro, como vocês podem ver, ele é direcionado justamente para essa mira. Isso. Né, que é muito explorado no Alien vs Predador, o primeiro filme, certo? E você tem a questão de que ele não consegue ficar camuflado sem o capacete. Sem o capacete. Então... É isso aí. Certo? E aí ele tem essas 3 funções básicas que são muito exploradas no filme. E aí, no final do filme, o que acontece? Quando ele... Né, sobra ele e o Dutch. O Dutch já tentou matar o danado várias vezes, já tá sem arma, usou arco e flecha, etc, etc. Isso é uma outra parte que eu acho que merece a gente reforçar, né, claro. Mano? Porque assim, vira uma guerra, né, primitiva. Paus, pedras, lanças, e mostra esse lado do Dutch que eu acho muito legal. Porque assim, ele mostra que ele é um guerreiro mesmo. Inteligente. É isso. Né? E assim, acabou os armamentos. Não tem mais armamento. Mas peraí. Ele usa a selva, ele faz uma lança. Faz as armadilhas. Puta, isso é muito legal. Né? E aí... Quer dizer, aí você vê o Predador, ele tira o elmo, tira a brincadeira, aí e revela revela essa cara linda que ele tem. Essa cara linda que o Dutch fala, você é muito feio. Você é muito feio. Essa frase é muito boa. É muito boa também. É muito feio. E aí, aqui também tem, pessoal, isso aqui é muito legal na versão da Hot Toys, né? Porque você consegue trocar a configuração sim. do rosto. Deixa eu trocar enquanto rapidinho aqui, Helder. Tá. Certo? E aí você tem essa visão dele, né? Você gosta mais da boca aberta ou boca fechada? Eu acho que depende de como você vai posear, né? Sem dúvida. Mas eu acho que eu posearia ele com a boca fechada, sabia? A boca fechada? Mais carrancudo, assim. Mas o design da... Olha que legal. Opa, caiu aqui rapidinho. Ih, caiu lá atrás. Mas agora já foi. Beleza. Mas fica muito legal, né? Que a gente... Põe ele com o elmo. Já que caiu a outra, ó. Cadê o elmo? Tem a outra metade aqui, ó. Só pra vocês verem ele com a boca fechada. Ele ficaria assim com a boca fechada. Quando ele tá gritando, pegando o crânio, fica legal. E a gente coloca ele aqui, ó. E encaixa certinho, hein? Encaixa. É que aí vai precisar da... Não, mas só pra dar uma ideia, ó. Aqui, ó. Ó, só pra dar uma ideia, Mauro. Olha lá. Deixa eu pegar ele, segurar ele por cima aqui. Isso. Ó que bonito. E aí é muito legal porque esse circuitinho aqui vai atrás e justamente você liga o LED dos 3 pontos. Ou seja, acende. Acende. É muito legal, cara. Demais, hein? E aí você tem até a famosa, né? Que aí, essas garras retráteis dele. As garras retráteis. Isso é muito Wolverine pra mim, velho. Mas aí... Você puxa... Mas isso é muito Wolverine pra mim. As garras retráteis dele. E aqui atrás você tem a parte de colocar o kit médico, né? Onde ele depois de ferido, ele acaba tentando se curar, né? Legal demais. A gente não falou de uma coisa também que a gente sabe que faz toda diferença na construção de uma memória afetiva, que é a trilha sonora. Sim. Então assim, a gente lembra dos filmes que a gente ama, muito por conta de trilhas sonoras assim marcantes, certo? E Alan Silvestri é o gênio por trás da trilha sonora do filme do Predador. É uma trilha memorável. Põe ele aí na frente, um pouquinho mais pra frente. Coloca. Aí o pessoal... Olha lá, que legal. Deixa ele aí na frente. Pronto. É uma trilha memorável, revela todo aquele clima de tensão. Sim. Né? E é uma música que, ela flui, ela é orgânica, ela cresce nos momentos certos. E tem cada uma, na preparação tem uma, né? Ele, um gênio. É um gênio. Eu acho que E aí contribui tudo isso para
Até para a questão do andar do enredo e Sim. das cenas de ação com o próprio Predador. É isso aí. Demais da conta. Ó, o que a gente resumiu então, ou o que a gente poderia resumir, né, de Predador que explica o sucesso de tudo que a gente falou? Ah, meu. Elenco. Combinação, elenco. Você sabe que só um detalhe rápido, um comentário, né? Eu tava pensando essa questão da história, que é uma história que o pessoal reclamou no início, quando o filme foi lançado, que era uma história rasa. Vai pra lá e tal. Não, e tanto que depois o filme foi muito mais aclamado, né? Sim, é verdade. Foi muito mais... As críticas num primeiro momento foram meio mistas. Um alienígena, mas... tanto que você pegar o filme, Helder, o filme não tem 2 horas de duração. Nada, 1h40. 1h47. Mas ele vai... Ele é cadenciado. Cara, redondinho. Redondo, Mauro. Ele consegue contar um pouco da história de todos os personagens. Não só do Predador, mas todo mundo da equipe. É isso mesmo. Você começa a criar vínculo com cada um deles. É verdade. Entendeu? É verdade. E aí, à medida que eles vão morrendo, você vai morrendo junto. É isso mesmo. E aí eu lembrei, eu falei assim, mas não é uma... Na verdade, não é uma receita tão original assim. Sabe um que é idêntico a isso? Alien, o Oitavo Passageiro. Alien, o Oitavo Passageiro. Sem dúvida. E praticamente quase 10 anos antes. Sem dúvida. Né? Você também cria o vínculo com o pessoal da nave, você também tem um alienígena que chama muita atenção e depois que toda a franquia do Alien. É verdade. Certo? É verdade. E aí, então, mas... A estrutura é muito, muito semelhante. Mas a hora que você cria esse cara aqui, com esse visual, e eu acho que eu tava pensando na questão do monstro, né? Do terror e tal. Ele só pra mim não é um filme de terror, porque a gente olha pra ele, quer dizer, não é uma coisa sobrenatural, é um alienígena. Sim. No mundo dele, ele é um alienígena. Tem outros iguais a ele. É isso aí. E então, esse cara cativou o Schwarzenegger no auge, uma equipe, tipo, maravilhosa, num enredo que redondinho ele vai contando todo uma série, uma sequência. E eu gosto da brutalidade da coisa. Tem. Assim, ajuda. Eu acho que você vai entender o termo que eu quero usar. É da fisicalidade da coisa. Sim. Você pode ver que é ação em estado puro. Os diálogos, eles são pontuais. Você vai descobrindo o que acontece na medida em que a trama se desenrola. E isso que é genial de um roteiro. Porque, assim, aquele roteiro que explica muito, que um personagem tem que virar para o outro e falar o que está acontecendo. A gente sabe que isso não é cinema. E isso é cinema puro. E o John McTiernan, eu queria reforçar aqui, menção honrosa para ele, porque é um dos grandes filmes de ação. Ele foi responsável por por um segundo filme de ação que define a década de 80. John McTiernan é o diretor do Duro de Matar. Verdade. Que a gente já fez, inclusive. Que a gente já fez o episódio sobre ele, né? E que também segue o que você está falando. O filme é redondo. Cirúrgico, a coisa é toda amarrada. Sim. E você tem isso daqui, né? Então, e essa fisicalidade da ação, né? Você não precisa, você descobre as coisas junto com os personagens. Sim. Você se pergunta aquelas coisas que você se perguntaria se estivesse na situação deles. E ele te coloca na ação, né? É como se você tivesse inserido naquela selva. Você sabe que você já deve ter passado por isso, né? Quando você vai ver um filme de ação, e aí você fala assim, forçou a barra. Tudo bem, você pega o Rambo, tem vários que tem negócio de forçou a barra. Né? E você vai, beleza, divertido, é Rambo. Entrou na tua cabeça que é Rambo. Mas ali, eu acho que não tem uma ideia do tipo, cara, forçou a barra. Ali nada. Tudo... Sabe? Aquela coisa da suspensão. Soluções bem feitas, né? Aquilo da suspensão da descrença, Mauro. Né? Que é algo que falam tão importante. Então, assim, a lógica daquele universo é tão bem estabelecida que você compra. Sim. Você não questiona nada. Sim. Você fala assim, dentro desse contexto faz todo sentido. Sim. Tá? E tem um outro ponto que eu queria falar. Né? Que também é uma das outras frases que até virou meme.
do Schwarzenegger. Que é quando é uma frase que ele fala na hora que do helicóptero, ele fala get to the chopper. Com aquele sotaque austríaco. Get to the chopper. Get to the chopper. Meu, isso na época virou um baita meme, porque virou uma ideia de perigo. Sabe? Get to the chopper. Do tipo, meu, vai pro helicóptero, porque, meu, a coisa tá pegando. Entendi. Né? Entendi. Então, antes da internet, antes de tudo, a gente já teve um meme pronto saído da boca do Schwarzenegger. Get to the chopper! Excelente, Helder. Excelente. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Então, finalizamos por aqui. Eu acho que deu para ter uma boa ideia. Eu acho que vale a gente pensar, né? E a gente se empolga, hein? Mas o filme é muito bom. É muito bom. Gente, vocês não assistiram. Pô, vou até assistir esse final de semana. Só pra gente terminar, um comentário que é o seguinte, né? Predador, lógico, a gente já tá falando da franquia que gerou outras materiais, filmes, muitas sequências, etc, muitos colecionáveis. E aí uma experiência minha, que realmente aí você se apaixona por Predador, é que é o seguinte, eu fui na base da Hot Toys Hong Kong, né? Ah, que legal, mano. E eu gosto de Predador, mas assim, eu nunca me interessei tanto por Predador, assim, como colecionável. Como colecionável. Helder, a hora que você entra na base, eles têm todos os Predadores, porque eles fizeram do Alien vs Predador, eles fizeram do Predators, eles, sabe? Então eles pegaram todos os Predadores, eles enfileiraram os Predadores com as caixas atrás, Uau. E cada um, né, dentro da sua especialidade, vamos dizer assim. Sei. E aí a hora que você olha aquilo, cara, você se apaixona no Predador. Porque aí você não quer ter um só, você quer ter três. Aí você quer. Porque a tropa de Predadores fica muito, muito, muito legal. E tem colecionadores que são apaixonados. Tem todos. Até Tem porque, assim, do filme, Mauro, a gente tem. O que tá aqui é o que saiu da Hot Toys, certo? Certo. Agora. Não, tem mais coisa. Não, do filme 1. Do filme 1, eu quero dizer. Do filme 1. Do filme 1 é o que tá aqui. Sim. Agora. Essa, por sinal, o Dutch é extremamente raro, pessoal. Raro. Extremamente raro. Muito não difícil. Não que os outros não sejam. Os outros também são. Que são peças antigas e tal. Sim. Mas o Dutch em si é uma peça extremamente desejada. E tá aqui, hein? É isso aí. Disponível. Mas, por outro lado, e até de outros fabricantes de outras marcas, você tem Predadores para todos os gostos também. Claro. Dos vários filmes, do que você estava falando. E até depois saíram jogos de videogame do Predador, que não são poucos também. Então, tamanha o peso da franquia. Maravilhoso. E feliz da gente ter feito o Predador aqui. É isso aí, show. Né? A gente estava devendo isso. Com certeza. Pessoal, obrigado para quem nos acompanhou até aqui. De novo, quem gostou, compartilhe, deixe seus comentários, coloque e aperta o botão para nos seguir, tá bom? Semana que vem a gente entra com mais um episódio aqui na terça-feira. É isso aí. E, Dr. Helder, como que a gente te encontra nas redes sociais? Vamos lá, @The One Collector lá no Instagram, muito conteúdo diferente também. Mas pena que não tem o Batman lá, que você falou que tá esgotado. Tá esgotado, Esse é difícil, esse é mais difícil. E para me encontrar, vocês podem me encontrar no Instagram, no @mbm_limited, onde a gente tem, o Helder já falou, essas peças raras disponíveis. Isso aí. E para quem quer também ter as outras versões do Predador, é só entrar em contato com a gente. Maravilha. Tá, super obrigado, até o próximo episódio, Dr. Helder. Mais uma vez, valeu. Abraço, pessoal. Abraço, gente. Valeu. Tchau.